Olá, irmãos. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. É manhã de domingo. Eu quero convidar você para a nossa escola bíblica discipuladora. Convido você com o versículo 11 do segundo capítulo da carta de Paulo a Tito, que nos diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, amanhã de domingo nós nos alegramos por podermos ter esse momento de estudo, de reflexão na Tua Palavra e podermos estar juntos, Pai. Apesar do momento que vivemos, apesar do recurso, ainda assim te agradecemos, Senhor. Sabemos que é provisão do Senhor, que vem dos céus, embora a nossa preferência fosse estarmos juntos no templo, na nossa igreja, mas diante dessa impossibilidade, sabemos que o Senhor nos supre mesmo assim. E nós te agradecemos, Pai. Que seja uma manhã de domingo abençoada, uma manhã de domingo de crescimento, uma manhã de compreensão e aprofundamento na Tua Palavra, Pai. E abençoa, Deus, os nossos irmãos, a nossa igreja. Te agradecemos pelos cuidados, pelas provisões. Obrigado, Deus, pela campanha missionária que tivemos, pelos recursos que foram levantados. Nós te agradecemos pela fidelidade dos nossos irmãos, pela responsabilidade, ó Deus, que vai crescendo no nosso coração com respeito à obra missionária. E pedimos, Pai, pelos nossos missionários, pelos nossos irmãos que estão no campo, homens e mulheres corajosos, que assumem, Deus, essa responsabilidade, essa tarefa de se colocarem na linha de frente e tocarem, Senhor Deus, os projetos, a plantação de igrejas, a evangelização, o discipulado, o aconselhamento. Muito obrigado, Senhor, por essas vidas. Homens aprovados, homens escolhidos e indicados pelo Senhor para essa tarefa. Mulheres também preparadas, formadas para esse desafio da obra missionária. Abençoe, Deus, as suas vidas, abençoe as suas famílias, abençoe, Senhor Deus, as suas casas com toda a provisão. É a minha oração, é nossa oração, Pai, como Igreja de Jesus, pelos nossos missionários aqui do estado do Paraná. Amém. Muito bem, vamos louvar ao Senhor e logo mais estaremos na nossa sala de aula virtual para mais um estudo nas cartas pastorais. Que Deus abençoe esse momento, esse tempo de reflexão na palavra. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche
presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Em nossa sala virtual de hoje, o tema da nossa reflexão é Organizando as Igrejas em Creta. O nosso texto está em Tito, capítulo 1, do verso 5 ao verso 16, e também no capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Na ilha de Creta, em suas diversas cidades, o evangelho já havia produzido homens comprometidos com a Igreja de Cristo, homens que poderiam se incumbir de liderar a igreja, ensinar a doutrina dos apóstolos e anunciar o Evangelho de Jesus à população daquela ilha. Paulo, então, incumbe Tito de fazer um processo de seleção para encontrar esses homens com um currículo ilibado, um currículo com características muito distintas, muito diferentes do que a cultura cretense valorizava. Esses homens seriam selecionados para que eles assumissem as responsabilidades de cuidado, de pastoreio, de ensino da Igreja de Jesus. Eles não precisavam, então, ser eruditos, formados em escolas de filosofia grega ou filosofia latina, não precisavam ser grandes administradores de corporações internacionais, formados em Harvard, na FGV, não precisavam ter em sua história profissional a experiência de transformação do quadro de uma empresa de falência para altos lucros, mas precisavam ter o que Paulo chamou de uma vida irrepreensível. Uma vida irrepreensível. Paulo diz assim, então, a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém irrepreensível, marido de uma mulher só, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, uma vida irrepreensível seria caracterizada por fidelidade no casamento, paternidade que imprime hombridade e fé. Veja que a experiência da casa deveria ser o treinamento para a atuação na igreja. Essa vida que Paulo procurava, que Paulo orientou a Tito para que procurasse ali na ilha de Creta, deveria ser ainda caracterizada por humildade, um profundo espírito de conciliação. Paulo diz não arrogante, não briguento, sobriedade, acentuado equilíbrio, controle emocional e racional,
Ele diz: não seja dado ao vinho, não permita que as suas faculdades sejam comprometidas. Também amabilidade, essa pessoa não poderia ser violenta. E contentamento, não deveria ser ganancioso, buscar lucro desmedido. Também deveria ser caracterizada pelo desprendimento, disposição de compartilhar, hospitalidade, bondade, generosidade, liberalidade. O presbítero que Tito deveria escolher também deveria ser plenamente convicto da mensagem que recebeu, a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça. Essa convicção e essa vida mediada, direcionada pela palavra de Deus, daria a ele poder para encorajar os demais e corrigir aqueles que estão errados. Essa era uma tarefa impossível, caso não fosse a certeza, a convicção plena de Paulo no poder de transformação do Evangelho de Cristo, poder de transformar vidas e mentes daqueles que se rendem à palavra. A ilha de Creta jamais produziria perfis como esse que Paulo descreveu a Tito. Ele mesmo, Paulo, expõe a Tito o estigma dos cretenses. Paulo diz a Tito: olha, eles são cretenses, são mentirosos, são animais cruéis e comilões. E Paulo diz por que Tito deveria continuar esse trabalho de organização das igrejas através da vida desses homens. Na continuação aqui do capítulo 1, ele diz assim: Tito encontra estes homens porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, isso quer dizer homens que promoviam conversas inúteis, e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Quem disse isso foi um profeta grego chamado Epimênides. Então, o que Paulo estava afirmando ali ser verdade sobre os cretenses já era uma fama que existia naquela ilha com respeito aos seus moradores, já era um estigma daqueles homens e mulheres que moravam ali na ilha de Creta. Como encontrar homens com aquele currículo que Paulo propôs a Tito, num lugar totalmente entregue à perversidade, à desonestidade, à ganância? E isso foi atestado pelos moradores de lá, pelos estudiosos, pelo profeta Epimênides. Paulo cita Epimênides, um profeta grego. E também nós temos na história Políbio, um historiador grego. Ele era um historiador, geógrafo. Hoje nós chamaríamos Políbio de um antropólogo. Ele viveu e escreveu no século II depois de Cristo, compôs uma obra intitulada Histórias. Essa obra foi composta de 40 volumes, existem 5 deles até hoje, traduzidos para várias línguas. Ele se limitou aos 53 anos ali do conflito entre Roma e Cartago, nos anos 220 a 167 a.C. Esse é um conflito famoso na história antiga, quando Roma está começando a se tornar um grande império. Políbio, então, cita essa história e nesses seus escritos, chamados Histórias, ele faz menção às características de alguns povos do seu tempo. E aos cretenses, ele se refere assim, abre aspas: os cretenses são irresistíveis, tanto na terra quanto no mar, no que se refere a embustes. São irresistíveis no que se refere a embustes, à pirataria e aos artifícios da guerra.
aos ataques noturnos e a todas as empresas realizadas com fraude. Mas no que se refere a combate cara a cara, quando as falanges estão lutando em igualdade de termos, eles são vis e acovardados. Então, nesse primeiro momento, Políbio fala das características dos cretenses com relação à ética da guerra. Eles não cumpriam a ética da guerra. Eles eram enganadores, faziam ataques noturnos, e quando tinham que lutar frente a frente, ali, no corpo a corpo, eles se acovardavam. Aí então ele vem e fala sobre a questão dos cretenses com relação ao dinheiro. Veja bem, vai fazendo paralelo com o que Paulo fala aqui. Abre aspas, então. O dinheiro é honrado entre eles a tal extremo que a aquisição dele não é apenas considerada necessária, bem como de muita honra. De modo geral, a prática de uma cobiça e ambição miseráveis é tão moda ali que os cretenses são os únicos homens para quem a ausência de lucro é vergonha. Por causa dessa cobiça congênita, eles se envolvem em constantes insurreições particulares e públicas, em assassínios e guerras. Então, agora ele se refere à relação dos cretenses com o dinheiro, né? Uma ambição desmedida, uma ganância desmedida, que provoca guerras, lutas, insurreições e assassinatos entre eles. Ele diz que essa é uma questão congênita, está no DNA do cretense ser esse homem ganancioso ao extremo, a ponto de fazer qualquer coisa para ter lucro. Abre aspas novamente, Políbio ainda diz assim: de fato, não se encontram costumes particulares mais traiçoeiros, nem empresas públicas mais injustas, com poucas exceções, do que aquelas entre os cretenses. Ufa! E ele termina assim: grandes dificuldades começaram em Creta, se é que se pode falar de início de problemas em Creta, pois por causa da incessante natureza de suas guerras civis e a excessiva selvageria de seu treinamento uns para com os outros, de seu tratamento uns para com os outros, princípio e fim são uma só e uma mesma coisa em Creta. E o que parece ser um dizer paradoxal em alguns indivíduos é ali um fato consistentemente observável. As coisas não terminavam em Creta, era o cotidiano deles brigarem por causa das questões financeiras, por causa da ganância deles. Tito iria encontrar os presbíteros nas comunidades cristãs de Creta, homens bem formados para liderarem as igrejas, homens instruídos na palavra de Deus, judeus comprometidos com a fé em Jesus, que assumiriam a igreja para ensinarem, exortarem e anunciarem o Evangelho de Cristo. Esses homens estavam ali, no meio dessa cultura, no meio dessa comunidade, e ele os encontraria também. E ele os encontraria ali. Porém, encontraria também muita resistência à pregação do Evangelho, à organização que deveria ser empreendida ali nas igrejas em Creta. Ele encontraria naquelas igrejas aqueles que se achegaram a elas, mas com uma percepção errada. Levariam para dentro dela toda aquela carga cultural. E agora eles estavam agindo como líderes, porém seu objetivo não era a causa de Jesus, mas aquele lucro, aquele domínio de territórios, aquele domínio da população, aquela cultura tão dominante na cosmovisão cretense. Paulo diz assim, olha, eles são insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, e diz a Timóteo aqui no versículo 13,
Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Portanto, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, por torpe ganância, veja como Paulo fala a Tito que ele vai encontrar homens dentro da igreja com esses traços culturais fortes e agindo dentro das igrejas através desses traços, motivados por esses traços. Essa é a experiência de Paulo e Tito, aqui registrada nessa carta. E essa experiência nos ensina que, dentre as tarefas da liderança da Igreja de Jesus, da liderança que ensina, há um trabalho árduo de fazer desarraigar da mente dos convertidos aqueles traços culturais naturalizados que enganosamente se tornam a identidade de um povo. É um trabalho de desconstrução de traços culturais perversos que corrompem a mente e a consciência. A ponto de, como Paulo diz, várias pessoas dizerem que conhecem a Deus, mas o negam no seu modo de viver. Ele diz, são detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer o bem, ali no versículo 16, na nova versão transformadora. Tito encontraria presbíteros, homens bem preparados para servirem a igreja. Tito encontraria homens mergulhados na cultura perversa daquele lugar, também agindo, tentando fazer algo dentro das igrejas. Paulo então sugere a Tito várias atividades, com algumas classes de pessoas, aqui no capítulo 2, no começo do capítulo 2, e no final do capítulo 2, ele afirma o porquê de sua convicção de que o trabalho entre aquelas pessoas de mente e procedimentos tão adversos a tudo que se refere ao Evangelho e ao currículo que ele propõe a Tito era viável e daria certo. Paulo diz assim a Tito: Tito, trabalhe assim com essas pessoas, faça o seu trabalho de pregador, de ensino dentro das igrejas, mesmo diante dessa adversidade tão expressiva, porque isso dá certo, Tito. Porque isso dá certo. E ele diz assim, faça assim, porque, ou por quanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por si, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta, repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Essa é a certeza nossa de sucesso, Tito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Como se Paulo estivesse recitando o tema da nossa campanha de missões. Tito, lembre-se, Jesus, esperança que transforma. Essa é a nossa certeza de sucesso, esse é nosso porto seguro para todo esse desafio no Brasil, ou quer dizer, em Creta, mas no Brasil também. Vale a pena encarar essa população carente do Evangelho,
essa população confusa, com todos os seus ranços culturais e religiosos, com todas as suas resistências e incompreensões, com seus medos e crenças inconsistentes. Porque quando a graça pega um coração desse de jeito, ela muda tudo. Esse coração é transformado. Muda! É totalmente transformado. Afinal, Tito, já os temos em nossas igrejas para serem os líderes, os presbíteros. Esses você só precisa encontrá-los. Caros irmãos, o desafio de pregar o evangelho, formar líderes, ensinar pessoas em uma cultura como a nossa, parecida em vários aspectos à dos cretenses, a cultura brasileira, a cultura do jeitinho, do levar vantagem em tudo, a cultura da corrupção, do lucro a qualquer custo, a cultura, como diz Políbio, referindo-se aos cretenses, dos fins que justificam os meios, não é uma tarefa simples. Humanamente falando, é desesperador. É um desafio que desacorçoa. Você fala A, o sujeito entende B. Você fala de graça e nos olhos brilha um cifrão. Você fala de perdão, entende-se vantagem. Você fala de compartilhar, entende-se ganhar. Mas ainda assim vale a pena insistir. Vale a pena porque a graça de Jesus foi manifestada a todos os homens e nós precisamos crer nessa verdade. Ela foi manifestada para que as mentes sejam nela instruídas e reneguem a impiedade, as paixões mundanas, para viverem nesse mundo com sabedoria, de forma justa, de forma piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, para nos libertar de todo pecado e nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. No verso 15, Paulo diz assim: dize estas coisas. Tito, fala estas coisas. Eu proponho a você que você coloque o seu nome aí, ouvindo Paulo. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-la. Esse é o cenário onde a Igreja de Jesus se organiza. Por um lado, um cenário muito favorável, onde homens e mulheres maduros, entregues à graça de Jesus, preparados para empregar dons e talentos na tarefa de organizar a igreja, um cenário de presbíteros aprovados, que precisam ser garimpados, formados e enviados para a obra que o Senhor designou para eles. Por outro lado, um cenário muito desfavorável, muito desafiador, onde homens e mulheres estão mergulhados ainda numa cultura perversa, que escurece os olhos da fé, que deturpa o conteúdo do Evangelho. Uma cultura que insiste em entregar a Igreja de Jesus ao domínio de Mamon, e, portanto, um cenário de reprovados, que ainda precisam ser ensinados, precisam ser alvos do amor, da paciência, do ensino e da graça salvadora de Jesus. Agora, não se engane. Se você se ufanou por esse discurso, achando que está entre os primeiros, os aprovados, olhe para que não caia. Tome cuidado. Há sempre uma medida de cada um em nós, de aprovados e reprovados. Há sempre um ranço cultural a ser desconstruído. Há sempre um pecado a ser vencido todos os dias. Há sempre um quê de orgulho e presunção que precisa ser dominado. Nós somos sempre aprovados e reprovados. E é nesse cenário que nós organizamos a Igreja de Jesus. A nossa lição nessa manhã é essa reflexão. Em qual nível eu estou de aprovação e de reprovação?
Será que eu já sou um presbítero aprovado, que tenho dons, talentos para trabalhar na organização de Jesus, ou ainda estou mergulhado nos ranços da minha cultura e não consigo ainda desempenhar um papel eficiente na igreja? Agora, se eu já estou aprovado, o que eu ainda preciso vencer dentro de mim? Com que eu luto todos os dias para crescer, para manter e crescer a minha aprovação? Que a graça de Jesus te alcance cada vez mais, para que você seja esse obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero ainda nessa manhã agradecer a tua oferta de missões estaduais. Nós já ultrapassamos o nosso alvo e nesta semana vamos enviar pouco mais de R$ 4.000 para a nossa junta de missões. É pouco ainda, podemos enviar muito mais. Então veja, ore, faça, invista. Jesus, a esperança que transforma. Eu quero também agradecer à igreja pela aprovação do envio do irmão Alain à Faculdade Batista do Paraná, Faculdade Teológica Batista do Paraná. Eu quero dizer a você que nós temos uma igreja madura, de povo fiel, que sabe bem o que quer. Vamos crescer em nosso trabalho de evangelização do Paraná. Vamos organizar a Igreja de Jesus, enviando homens para se prepararem para o ministério, sustentar e orar pelos nossos missionários, ensinar e evangelizar em nossa cidade, para que aqueles que ainda resistem a se entregarem plenamente à graça de Jesus sejam de fato alcançados. Obrigado por tua atenção, obrigado por estar conosco. Nós vamos orar e logo depois fique com o Siga o Mestre. Episódio de hoje, O Homem do Telhado. Um domingo muito abençoado a você. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, te damos graças, Senhor, por essa manhã tão abençoada que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por esse conteúdo que estudamos e faz de cada um de nós, Pai, obreiros aprovados para o exercício do ministério, para o desempenho da nossa tarefa como servos, como agentes do reino de Deus. E que tenhamos essa convicção forte sempre, ó Deus, de que estamos engajados na causa de Jesus e que a cada dia precisamos caminhar no desenvolvimento, no crescimento da nossa aprovação. Dá-nos um domingo na tua paz, um domingo abençoado, e que a aplicação dessa lição trabalhe em nossa mente, em nosso coração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica na paz. Oi, gente, tudo bem? E como é que vocês estão? A gente tá bem. E em casa. Em casa? Ah, em casa! Isso é tão bom! Quinzinho, o que você tá fazendo aí? Eu tô brincando com todos os meus brinquedos. Ah, todos os seus brinquedos. Ô, Quinzinho, e esse boneco aqui? Esse aí é o Toninho. É que a casa tava cheia e ele não conseguiu entrar. Quinzinho! O quê? 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 O 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 quê?
O quê? O quê? O quê? Quê? Quinzinho, a sua brincadeira me lembrou uma história. Eu adoro histórias. Aquele que conhece o coração de toda a gente, perdoa o pecador e cura o doente. Muitas vezes precisamos dos amigos de uma ajuda, quando a montanha é muito alta ou quando são águas profundas. Com pessoas ao nosso lado, sempre teremos abrigo, pois o Mestre nos ensinou que é o nosso melhor amigo. Então Jesus... Deixa eu ser Jesus. Mas é claro! Depois de ir daqui para lá e de lá para cá anunciando, o Mestre Jesus passou novamente pela cidade de Cafarnaum. Cafarnaum quê? E ali, em Cafarnaum, em uma casinha, uma multidão se juntou para ouvi-lo. E entre as autoridades da época e o povo espremidos, estava o Mestre ensinando mais uma vez. Algumas pessoas perceberam que o pobre homem não conseguiria entrar. Então, tiveram uma ideia brilhante. Ei, tem muita gente aqui. Nós vamos colocar você pelo telhado. Filho, seus pecados estão perdoados. As autoridades que estavam ali acharam aquilo um absurdo. Mas isso é um absurdo! Somente quem pode perdoar é Deus! Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer a um homem que não anda? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. A multidão, vendo aquele homem sair dali andando, glorificava a Deus, dizendo: glória a Deus, nós nunca vimos nada como isso antes. Havia um homem que não podia andar, e o seu maior desejo era um mestre encontrar. Seus amigos ajudarão A passar pela multidão, e do alto do telhado ele viu a salvação. Eu acredito no Deus que cura. Eu acredito no Deus que me faz andar. Eu acredito no Deus que cura. Eu acredito no Deus que me faz andar. A multidão vai ver. E assim, Quinzinho, o Mestre nos ensina que ele tem autoridade para devolver a nossa humanidade e restaurar a nossa alegria. Essa história é incrível. E você aí de casa, gostou da história? Promete que quando a gente se encontrar no Ibabe Criança, você conta pra gente o que achou? Por favorzinho! É isso aí, pessoal. Até a próxima história. Tchau, pessoal! Eu acredito no Deus que cura. Eu acredito no Deus que me faz andar. A multidão vai ver.